Olá, estamos começando mais um Mulheres e Negócios podcast. Esse momento que reúne as protagonistas do evento Mulheres e Negócios, que vai acontecer no dia 11 de setembro. A gente vai ter uma conversa muito legal com algumas das protagonistas de hoje. Então, você vai estar na companhia de mim, Bárbara Bottoni. E eu, a Grazi Muniz, da Pipocando. Lembrando que a gente está nos estúdios da Popular FM, aqui em Teutônia, e estaremos, então, trazendo algumas informações sobre a Desperte Viagens. Por isso, as nossas convidadas, então, é a Jéssica de Freitas e a Márcia Haas, sócias proprietárias da Desperte. Olá, meninas! Olá, boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Grazi. Tudo bem? Tudo certo. Estamos aqui. Estamos felizes. Para começar, então, o nosso bate-papo, a gente quer ouvir um pouquinho sobre o início da agência, da história de vocês. A gente sabe que vocês têm um parentesco também, familiar, né? Isso. Que geralmente gera algumas perguntas. Isso, caras e bocas, né? Para falar do início, acho que a Márcia é a principal, né? Que o sonho partir dela. Na verdade, a Desperte surgiu de realizar um desejo meu, que eu sempre gostei muito de viagens, né? E por gostar muito de viagens, eu fui em busca de como viajar com um custo mais barato, né? Comecei por ali, comecei com as milhas aéreas, descobri como fabricar essas milhas, produzir essas milhas, né? Comecei a viajar, comecei a ganhar mais gosto, comecei em 2019. E aí, em 2022, surgiu a ideia, então, né, da Desperte, que eu queria dar um pulo maior, um salto maior, para proporcionar, então, isso para mais gente, né? De ter um custo menor de viagens, porque quando a gente sonha viajar, e às vezes, né, a parte financeira aperta um pouquinho, né? E aí, convidei a Jéssica, então, né, que é minha enteada, né? Que legal. Para fazer parte desse sonho junto comigo, né? E estão realizando, né, esse sonho juntas e está dando super certo. Estamos muito felizes. Até os parentes também sempre ficavam perguntando, né? Por que a Márcia viaja tanto? Como é que ela Ai, consegue? que legal. Isso, né? Agora podem te perguntar, né? Exato. E aí Exato. começou a despertar aquele desejo de levar para um outro nível, de abrir agência, né? Exato. E começamos a pensar nisso no finalzinho de 2021, né? Ali por Isso. dezembro, eu também estava em outra empresa, né? Então, até fazer o desligamento e começar a pensar nas questões jurídicas também, questão do nome, né? O Desperte. nome eu achei muito legal e achei que tem muito a ver, assim, Sim. com a A agência, gente passou né? ali uma semana, né, se olhando Estudando. e dizendo, meu Deus, que nome a gente vai colocar? Tem que ter alguma coisa que tenha muito sentido pra gente. E veio o despertar. Despertar de um Legal. sonho, fazer ele ser realidade e tornar ele também realidade para outras pessoas, despertar novos caminhos, né? Novos roteiros que a gente sempre clica nisso, né? De despertar coisas diferentes, vontades diferentes para além dos destinos tradicionais, né? E aí casou. Foi amor à primeira vista. Um É nome isso. lindo. E Exato. antes que a gente entre nesse caminho dos roteiros, tu falou também, Jéssica, e tu falou de sonhos, e eu vi ali a tua xícara. Ah, E a gente quer Olha saber a história da aqui. xícara. A história da xícara foi uma amiga muito do coração, do peito mesmo, que me deu quando eu abri a agência. Ai, que Ai, que lindo. lindo, Amiga né? que apoia amiga que tá abrindo Exato. negócio. É. Quem é ela? É a Patrícia. Patrícia. Então, ela me deu a xícara, né? Ela vai disse chorar quando eu Que vi bonito, Patrícia. Vai. Que tenhamos várias Ela Patrícias vai. na vida de Isso, várias verdade. empreendedoras que estão começando. Sim. Que legal. Então, ela disse, eu acredito, tem uma pessoa que sonha e tu realiza. Tu É, vai até atrás, do tu outro busca, lado ela disse também. sim e Então, é. acredite e realize. É. Ai, que Então, lindo. ela disse, eu tô te dando essa xícara porque eu sei que teu sonho tu vai alcançar. Ah, A gente tem legal. até dó de usar, né? Ela fica lá de mimo e de Ela tá incentivador. legal. Mais decoração. Acredite e realize. Mas pode. E a tua? A minha é do Rio de Janeiro. Eu falei com a Bárbara ainda quando ela veio com a dela, que eu achei linda. Que eu sou apaixonada por xícaras, né? E meu maior sonho é, com o tempo, descobrindo e indo para os destinos, fazer uma prateleira com xícaras de cada destino. demais. E essa é o marco inicial. Foi Ah, a tu trouxe de lá mesmo. Trouxe de lá. Uhum. Foi a primeira viagem que eu fiz depois de ter a Desperte, né?
Então, é o marco do início dessa coleção. De várias xícaras que Isso, veremos. isso. Ah, Bem que legal. representativa também. Aham. A minha, então, né, não tinha como trazer outra para conversar com Que vocês. linda. E sabe que eu tava pensando que todas as xícaras que eu tenho, eu ganhei. Eu nunca comprei uma xícara. Sério, eu tava me dando conta disso. E essa eu ganhei das minhas irmãs, então. Por gostar de viajar também. E hoje eu acho que faz todo sentido Lindíssima. pra estar aqui. E lembrando que dentro dela a gente tem o Café Orfeu, que é nosso parceiro aqui, então, do Mulheres e Negócios Podcast. O Café Orfeu, então, que a gente encontra, enfim, em vários supermercados, né, locais aqui da região. E ele tá na categoria dos cafés especiais, é o café brasileiro mais premiado do mundo, Olha só. né? Muito gostoso o Café Orfeu, então, fazendo É. parte aqui E dessa... tu já conhecia, tu disse, conversa né, Márcia? também. Presenteou alguém? Com? Falou? O café? É, Sim, conhecia. sim, já conhecia. Muito bom. É. Muito Sim, bom. eu- Benquisto, e nós não, eu, pelo menos não sei tu, mas eu não sabia que ele era assim tão premiado, tão importante. Isso. Até conhecer, né, em termos de ser apoiador, né? Muito legal. É verdade, Bacana. muito legal. Gurias, então comentem um pouquinho desse diferencial da agência de vocês, né? Que, enfim, a Márcia iniciou, né, essa questão toda. Hoje, como vocês oferecem o serviço, né? O que tem de diferente na agência? Por que escolheremos vocês para o próximo destino? Isso mesmo. A gente se destaca, creio que em maior ênfase, pela diferença de atendimento, né? A gente não trabalha com nenhuma parte robotizada, é tudo humanizado, né? Tudo feito pela gente. Então, e a gente gosta de ter uma parte um pouco mais consultiva na conversa, né? De ter uma conversa para entender bem internamente quem que está viajando, né? Quem é a Bárbara, por que ela quer ir para o tal destino, quem vai com ela. A gente sempre pergunta, e às vezes as perguntas, qual a tua idade? A pessoa fica um pouco, né? Porque a gente precisa entender, um casal acima de 50 tem outra visão de um casal de 30, de 40, com filhos, sem filhos, né? Então a gente gosta de entender quem é, porque muitas vezes já aconteceu de alguém pedir um destino e conversando um pouco mais, entendendo um pouco mais, a pessoa não seria feliz lá, não fecharia, e ela não tem noção disso, né? Até em Então, termos de hotel. Isso, de hotel, Porque às de vezes tu quer vivências, uma viagem romântica, daí tu tá num hotel com playground que e aceita... balada embaixo. É, e aí tu Não pensa, vai ser "Poxa, assim, não né? era, né, o que... Exato, e Aham. a gente já sugeriu outros destinos e a pessoa veio, ainda bem que vocês nos falaram, a gente não imaginou que ia ser assim. Legal. Então, a gente se espelha e quer cada vez mais essa questão, né? A gente sempre conversa quando a pessoa vem a nos procurar, que a gente precisa fazer algumas perguntas, se tem como fazer uma chamada, né? 5 minutinhos do teu tempo para a gente entender quem tu é. Saber quais são os teus desejos, as tuas necessidades para casar com a viagem, né? O hotel ideal, se precisa de um transporte especializado, né? De repente, é uma pessoa que não gosta de fazer conexões. Então, tudo isso é muito importante para a gente, esse atendimento um pouco mais consultivo e completamente humanizado, né? E, daí, além disso, tem o benefício das milhas, né? Não entendo nada de milhas. Não. Explique É fantástico. tudo. Eu sou apaixonada. Explique tudo. Isso. Sou total... Tudo não, porque a gente tem que falar de outras coisas. É. Sou E porque total tem segredinhos ignorante também nessa que- área. Mas vamos supor, quem não entende nada, como eu não entendo nada, não sei nem o que De eu posso forma fazer com simples. isso ou como eu ganho milhas. Mas eu posso, com essa minha dúvida, já ir procurar vocês sem saber nada. Sim, Dizendo com isso, Com certeza. certeza. Uhum. Com certeza. As milhas aéreas vão te proporcionar um valor até 50% muitas vezes a menos no valor da tua passagem aérea, Uhum. tá? Nem sempre, mas quase Muito 100% das vezes, né? Então, assim, não só na passagem aérea, a gente consegue hotéis, hotelaria também, né? Então, é um mundo, assim, bem fascinante, né? E isso ajuda a gente a fazer os pacotes, então, com um valor bem mais acessível. De onde vêm essas milhas, Márcia? Da onde vem? Produção, é. Produção. Não, tipo, eu quero ter milhas. Da onde vem milhas? Oi, quero milhas. Aí é um assunto bem complexo. Mas É mais complexo. eu tenho que ir com milhas até Não. vocês? Não. Ah, entendi. Não, a gente tem todo o estoque Ah, de milhas. Isso, a gente faz a vocês produção têm. Eu própria. continuo trabalhando como milheira. Isso. Tá, Tá, mas se eu minha tenho palavra milhas... Nossa também- fonte. Mas também é Isso. útil se eu tiver milhas? Sim, A pode gente ser. pode também utilizar.
né? Precisa fazer algo. Mas não é necessário. Não. Com certeza entendi. não. Até porque Tá. é algo bem trabalhoso, né? Bem trabalhoso. Não entendi. é algo assim tão simples de tu Por fazer, isso que né? eu não entendo. Por isso que eu não tenho, certo? Claro, Mas- tem a questão do cartão de crédito, que muitas vezes é a Isso. forma mais fácil Isso, de acumular, mas até mas quantidade, uma quantidade né? grande que não, precisa né? pra Mas- fazer uma viagem é um pouco mas- mais demorado, né? Isso, e aí tu saber como fazer esses Isso. pontos virarem milhas. É, Tá. porque no momento Né? que eles estão no cartão, eles são somente pontos, né? Não são ainda as milhas, mas existem várias estratégias, né? Isso. Que a gente tem em grupos de milheiros, né? Que a gente faz parte, em que a gente está sempre por dentro dessas novidades, dessas estratégias, que fazem essa produção ser maior. Então, não envolve tantos terceiros, né? Isso também é um benefício, né? A gente ter propriedade de saber que o que a gente vende, a gente que produz, não precisa envolver outras pessoas, né? Facilita também o processo. Mas não é simples, claro. Mas claro que a gente já atendeu muitas pessoas também que, eu tenho tantas milhas, eu consigo usar isso? E aí a gente explica, né? Quanto que está custando em milhas, que se é possível, se não é, né? Até hoje a gente não conseguiu ainda Encaixar. usar de nenhum cliente, entendi. porque às vezes não fecha Os a companhia valores. aérea, né? Com- Que ele tem a produção de milhas, né? Mas, Naquele mas é momento. possível, se a pessoa tem, eu Sim. tenho tanto, eu consigo fazer com alguma coisa com isso? A gente conversa, faz uma chamada, porque daí exige também uma dinâmica maior de conversa, Sim. né? Pra pessoa também entender por que aquilo não é possível. Mas eu demorei 10 anos pra juntar isso. Mas não é o suficiente, né? Pra viajar. o mais fácil é procurar vocês, então, Isso. diretamente. Vocês já têm a produtora de Tem a milhas, produtora. né? Eu sou produtora. E Produtora de consegue milhas. aproveitar. E isso barateia a viagem Uhum. como um Muito, todo. Isso. muito. Tanto o transporte quanto a hospedagem. Tanto um pacote Tudo. completo É. quanto a passagem aérea. No pacote a gente consegue ver médias de 30, né? 30. 40% a menos de outras referências externas, né? E na passagem aérea, em muitos casos, até 50, né? Claro que não é 100% dos casos, né? Existem casos em que não, né? Porque os aviões, eles são divididos em partes. Então, eles separam partes para vender com as milhas, né? Partes para vender com dinheiro. Tem a parte ali de premium, né? Que também dá para vender com milhas. Também fica mais barato. A gente tem visto um cenário de muitas pessoas que gostam de viajar de executiva ou primeira classe, encontrando tarifas muito menores nas milhas para viajar de executiva e primeira classe, né? Então, é uma grande oportunidade para uma viagem diferente com menos custo, né? Isso. Mas a gente não trabalha só com as milhas. É, não, Tá. já Isso vem é de bem claro, viagens né? também, A gente trabalha passagens com- tradicionais. É, isso. Passagem. Porque nem, como eu digo, não é 100% sempre que vai ser mais barato por ali. Ah, A gente então, tem vocês essas dão as duas mãos. opções pro Isso. cliente. A gente vê o que fica mais acessível para o Isso. cliente, né? Porque todo mundo gosta de um preço bom, né? É. Então a gente vê o que fica. Um voo legal também, né? Que É, a a gente se preocupa pessoa muito com se isso. encaixa no tempo da pessoa para ela poder, tipo, sair cedo daqui, chegar cedo no destino dela, para ela aproveitar o dia, né? A questão de conexões a gente também vê a gente tudo cuida isso, muito. a gente vê o que se encaixa melhor. Preço, horário, o que Destino Isso. destino E que se encaixa melhor. nacional e internacional. Isso aí. Sim, todos, é. Mas a gente percebe, às vezes, em voos que são dentro de alguns países em que não tem essa milhagem tão forte, né? Produção de milhas tão forte. Então, às vezes, a gente acaba optando por uma passagem tradicional, em dinheiro, mas sempre buscando a melhor opção dentro de horários, conexões, valor também, porque, no final das contas, também isso importa muito, né? Perfeito. E tem algum destino que vocês avaliam, assim? Eu sei que a Márcia viaja bastante, né? Nossa, Que muito. não pode ser perdido, assim. Que se encaixa para muitos perfis de pessoas, assim. A gente falar em termos de Brasil, por exemplo. A tua dica. Ai, a minha Que dica... agrada todos os públicos. Gente, eu acho que uma dica, assim, que agrada todos os públicos, para mim, são duas, né? Uma é Maceió, tá? E a outra é João Pessoa, que eu sou fã. São destinos É. bem quistos, assim, né? Então, assim, brasileiros, né? Eu sou Uhum. fã, João Pessoa, para mim é um lugar, assim, que eu me senti em casa. Muito Que bom, show. bom mesmo. E algum destino, assim, daqui a pouco, que não é tão comum, né? Mas que, enfim, vocês conhecem, vocês veem que as pessoas que vão gostam muito. Dentro ou fora do Brasil. E que não é tão divulgado, às vezes, né? Isso. Porque Isso. às vezes a gente vê uns programas, outro dia eu estava olhando um programa na TV,
E aí, falando assim nos olhos, eu falei, credo, nem sabia que era tão interessante, né? Tu não ouve falar muitas vezes. A gente tem Claro. vendido muito bem em Peru. A gente tem uma parceria muito forte com uma agência de lá, que a gente tem contato direto. Isso a gente também reforça muito, que todos os nossos parceiros, a gente tem contato direto com eles. Para existir essa relação de confiança, a gente liga, conhece o gerente, conhece o consultor, até já tem uma relação de intimidade, de brincar, de conversar, porque a gente sempre pensa, é como filhos da gente, né? Estão em outro Exato. país, estão em outro Sim. lugar. A gente precisa saber dormir com o coração sabendo que eles estão super bem cuidados. Os nossos Exato. parceiros são incríveis. E no Peru, a gente tem visto que, por mais que ele não é um destino tão diferente assim, ou exótico, mas existem muitas experiências e vivências diferentes que esse nosso parceiro proporciona. Como dormir no meio das montanhas com o teto totalmente de vidro, então o olhar sobre as estrelas é completamente diferente, né? Trilhas acompanhadas, guiadas em português, então é zero dificuldade de idioma, né? Isso a gente também gosta de proporcionar e de divulgar da América Latina a facilidade de viajar aqui, né? O nosso dinheiro vale muito bem, a língua não tem essa barreira linguística tão Exato. grande, né? Então, a gente gosta de falar muito que não só como destinos diferentes, mas experiências diferentes que vocês podem ter em destinos comuns, né, tradicionais. Eu já fui para lá, ok, mas tu viveu esse momento, né? Ah, nem sabia que existia essa oportunidade de ficar um dia inteiro lá, ou numa cabana no meio da montanha sozinho, com os animais em volta. Que experiência magnífica de detox, assim, das redes sociais, da internet, de todo aquela vida movimentada real, que a né? gente tem. Fazer Isso. uma vida real. Isso aí, fugir um pouquinho. Então, a gente gosta de proporcionar essas experiências, né? E por isso que a gente precisa entender quem está viajando, né? De repente, a Bárbara não gosta de natureza, né? Não, como é que eu vou dizer para ela que vai para uma cabana no meio do nada? Com repelente. Acampar, sim. Como ela vai dizer, né? Tu não entendeu nada que eu falei. Então, por isso que a gente gosta de entender. Mas a gente gosta muito dessa questão das experiências. Assim. A gente fica babando junto, né? Manda foto, como é que é? A gente também quer saber. Legal. E eu acho que esse é um grande diferencial de contar com o suporte de uma agência, né? Isso, Porque tem exato. muitas pessoas que às vezes, eu vou fazer por conta porque eu quero viver de outra maneira o espaço, né? Mas muitas vezes tu não ter esse suporte a quem recorrer, né? Isso. Tu passa por muito perrengue. Isso, Então, exatamente. pelo que eu vejo, vocês têm esse acompanhamento muito próximo, muito né? de Com quem vai perto, viajar. Desde quando a pessoa sai daqui, a gente já faz o check-in dele. faz o Ele check-in só vai para o antecipado. aeroporto, embarque, a gente fica em contato com a pessoa até ela chegar no destino dela. O tempo inteiro, sabe? Enquanto isso, monitorando Porque- também se o transfer tá tudo certo para ele buscar, se ele já tá lá. Exato. A gente chega até a ser um pouquinho. Porque tem muita Incisiva. gente que ainda não viajou de avião. Eles têm medo. Então, Uhum. para eles se sentirem confortáveis e seguros, a gente fica em contato o Direto, tempo inteiro, direto com eles, né? Isso. E hoje, dentro do avião, já tem internet, É. então não tem mais aquele problema, né? A maioria dos aviões, né? Mas a gente fica monitorando até também quando libera o portão online, se a pessoa ainda não conseguiu se situar no aeroporto e achar o seu portão, a gente também fica em contato, né? E o check-in antecipado, que é a maior maravilha que inventaram, né? A pessoa chega e já vai Sim, direto para o embarque, sim. despacha sua malinha e fica esperando sem precisar passar por Exato. todo aquele... Salvo alguns momentos, né? De companhias aéreas de outros países que precisa ser pessoalmente, mas tudo que a gente consegue antecipar, a gente antecipa para o cliente, né? Para facilitar aí essa dinâmica. Exato. Márcia, e tu, antes tu tinha esse sonho de viajar, né? Que assim nasceu o Desperte. O que tu acha que impede as pessoas de viajarem mais? Hoje, eu acho É que... só financeiro? Não, acredito que não. Não. Eu acredito que não. Muitas vezes até questão de flexibilidade de trabalho, de juntar aquela coisa assim, eu vou tirar férias, por exemplo, em janeiro, né? É um mês mais alto de valores. Ah, entendi. Férias. Então, tem muitas coisas que impedem. Muitas vezes as pessoas, marcam a viagem, marquei para tal dia. Demora 2, 3 semanas, ligo para nós, não tenho mais como viajar. Então, acontecem muitas coisas. Não é só o financeiro, não. É um planejamento, mais complexo, né? assim. Eu acredito E que é muito isso da mentalidade de planejamento também, né? bastante. Porque às vezes a pessoa pode pagar
a viagem Isso, parcelada. exato. Isso. A E aí gente vai foca embarcar, muito tá tudo nisso, ok. né? Exato. E a questão do dinheiro, da moeda de outros países, como funciona? Vocês sim. orientam A gente daí? sempre orienta Tudo. a casa de câmbio, assim. O nosso parceiro também, em todos os países, tem já as suas casas de câmbio de confiança, em que eles ajudam o nosso passageiro, o nosso cliente também, vai junto até, muitas vezes. A gente sai lá e desce junto com ele para ajudar. Porque precisa disso, principalmente se é a primeira viagem Exato. internacional, né? Hoje também existem muitos cartões, como a Wise e a Nomad Sim. também, que a pessoa não precisa estar com o dinheiro físico. Claro que a gente sempre indica em ter, né? Principalmente Peru, tu vai viajar para o Lago Titicaca, que é um lugar um pouco mais distante, eles não vão aceitar cartão, né? Então precisa ter dinheiro em espécie. Mas consegue fazer esse câmbio. Hoje em dia é bem fácil, assim. A gente não tem encontrado dificuldades em nenhum país que nossos clientes foram. Mas eu acredito que o maior empecilho é a mentalidade mesmo. As pessoas acreditarem que é possível viajar assim. Hoje a gente consegue vender passagens para abril do ano que vem já. Nós estamos em julho, abril está liberado já. Então imagina, tem ali mais de 6 meses para se organizar, para já ir pagando. A gente consegue fazer em até 10 vezes no cartão, né? Até abril tu já pagou. Diretamente com vocês, Diretamente com a gente, exato. Então, é possível sim viajar. É só questão de se organizar, até com o trabalho também, né? Poxa, tem 8 meses para avisar o chefe que vai viajar, né? Então, acredito que é uma questão de Exato. organização mesmo. E além dessa contratação, então, pessoa física, vocês também atendem empresas? Têm pacotes corporativos? Como é que funciona? A gente atende mais sobre demanda, né? A gente já teve muita demanda, inclusive da Câmara de Vereadores de Fontoura Xavier. A gente atende eles também, né? Tem um conhecido lá que sabia dessa questão das milhas, porque o maior ganho é da própria empresa, é da própria prefeitura, que vai ter um custo menor, né? Não vai precisar liberar uma verba tão grande diária por vereador que está lá, por funcionário que está viajando. Então, de repente, a gente percebe, e tem estatísticas, em que as viagens corporativas estão tão grandes quanto as de lazer hoje, né? Elas estão voltando de visitar um fornecedor em São Paulo, em Brasília, Uma feira. ir para uma feira de um estudos. evento, né? Então, reduzindo custos, o teu funcionário consegue ir a 2 feiras, né? Ao invés de uma. Isso é um ganho excelente para a empresa, além da redução de custos, né? O que agrega esses cursos também, além das feiras, né? Então, a gente atende, sim. E também, o corporativo tem todo o auxílio quanto de lazer, check-in antecipado, auxílio no voo, precisa remarcar, precisa cancelar, né? Houve alguma coisa de horários. E a gente percebeu também agora, em 2023, uma mudança muito grande na questão de tarifas antecipadas, né? Ano passado, a gente tinha que vender ali para 10, 11 meses antecipados para conseguir uma tarifa realmente boa, né? Hoje já não. Ali 6, 5 meses, tu ainda consegue valores muito bons. Ontem a gente pesquisou e ficou bem impressionado com os valores para agosto, é daqui a 2 meses, né? E isso auxilia muito o público corporativo, que não tem como saber de uma reunião 6, 7 meses antes. Sabe, em média, 1 mês, né? Máximo de antecedência. Ou até para premiar Isso. um funcionário. Se atingirmos a meta no mês tal, né, poderíamos, daqui a Com pouco, essa é uma certeza. forma. Porque antes Também. tu falou também, né, da importância das experiências, né? Exatamente. E eu acho que isso, às vezes, se encaminha legal para o corporativo também, Com né? certeza. Que presente se dá para alguém que atingiu a meta, ou para a equipe, né? Poder Alguma conhecer coisa- um destino que até tenha a ver com a empresa. Por que Também, não, né? Que a pessoa possa ir para conhecimento e lazer. Que maravilha, que não ia gostar de ganhar uma coisa dessas, né? E, então, é só chamar que a gente pode negociar também a questão de prazos. A gente entende que muitas empresas têm data para faturamento, então a gente consegue fazer esse manejo sem problema nenhum. É uma relação de confiança mútua, né? A gente trabalha com contrato também, então fica tudo bem esclarecido e bem fácil também para a empresa, né? Que precisa ser uma esteira de produção mais fácil, né? Sem complicações. Que bacana. Presa, a gente está quase se encaminhando já para finalizar, mas eu Gente, quero que saber, Márcia, qual vai ser o próximo destino? Qual deles, né? Na verdade, é aqui no Brasil mesmo, é o próximo destino. Agora em agosto estou indo a Porto de Galinhas. Vou conhecer o Uau. Somerville, que era meu sonho conhecer. Um dos melhores resorts do Brasil. Ah, É. legal. Então era meu sonho, né? E
vamos pra lá. Eu e o Paulo. Isso. Joia. Eu fico aqui Ai, no tu vai backstage. ficar no trabalho. Isso aí. Adorei. Vai fazer o Sempre check-in segredo. antecipado Vou pra cuidar ela. deles. É Vou cuidar do assim, resort. Eu viajo, essa aqui. Isso aí, a gente faz essa troca. Cuidar da empresa. E agora eles estão bem mal acostumados. Eles querem ficar viajando nos aniversários, né? Os aniversários. Coisa boa. E aí eu fico sem festa aqui. Gurias, e como a gente faz para encontrar vocês daí? Para poder solicitar algum orçamento? Como funciona? Primeiro passo. A gente sempre indica, né? As redes sociais estão aí para isso também, até para ter uma ideia. Ideia de destino, a gente atende muitas pessoas. Ah, eu não sei para onde quero, eu só quero ir. Tá. Beleza, me fala o mês que a gente dá um jeito, né? Mas tem o nosso link no Instagram e no Facebook diretamente pro WhatsApp. A gente sempre encaminha para o WhatsApp, né? Para ter esse atendimento humanizado, essa conversa, né? 5 minutinhos para entender quem é. Então, sempre no WhatsApp. Não sei se vocês Primeiro têm a contato. divulgação É, a do gente número. vai divulgar agora junto Nosso no post, número. já colocamos. Sim, a Isso gente aí. já inclui. A gente está à disposição. Muito bem, então. Muito obrigada A gente que agradece pela vocês, pela conversa. oportunidade. Que legal. Que façamos muitos orçamentos por aí, Isso muitas aí. viagens. É Só verdade. Nossa, ainda mais sabendo que as taxas estão mais Pois é. baixas. que Sim, inclusive legal. do dólar, né? Hoje ainda fiz um post vindo para cá, que a gente precisa se atentar muito a essa questão cambial de moeda, né? O dólar tá em queda, então Alguém me falou que a Argentina estava... está excelente para viajar também. me falaram. O dinheiro que tava valendo legal. muito, né, pelo câmbio blue, então vale a pena olhar para o exterior nesse momento. Olha É, só. Quem quer olha, pra uma Buenos Aires, comprovação. A minha irmã voltou. No último feriado ela foi para Buenos Aires e ela realmente veio com essa sensação, Isso assim, aí. de que, E tipo, e gastou muito ótimo pouco. porque aqui do Sério. ladinho consegue ali 4 dias, emendar com um final de semana, né, uma folguinha, dá para fazer uma viagem E o clima bem tá bom bacana. agora? Sim, o clima tá Sim. frio, Tá né? friozinho como Mas, aqui, assim, né? nada A gente até absurdo. tá vendendo bastante para setembro, que é primavera e já tá aberto o Rosedal, que é um passeio bem bacana para conhecer. Olha, E é um momento de ir para conhecer, para ver as rosas também. legal. Dá para dar uma escapadinha bem bacana. Uhum. Então, gente, aproveita, chama as meninas Fica a de dica. inbox. Isso aí, gurias, obrigada. A gente Obrigada. vai poder acompanhar um pouquinho de vocês também no evento, no dia 11 de setembro, né? Com vocês duas como protagonistas da noite também, trazendo, né, um pouquinho mais da Desperte. Obrigada mesmo e sucesso! Obrigada, Gurias. A gente agradece a oportunidade de estar aqui, de estar levando a Desperte para mais lugares, né? E ficamos muito honradas e muito ansiosas para setembro, né? Exato. delícia. Muito obrigada, meninas. Obrigada a mesmo. vocês também. E que despertemos para muitas viagens. Isso Até lá, meninas. Até 11 de setembro, então. Isso aí, até Tchauzinho. mais!